Beleza. Ótimo. Levanta a mão se vocês estavam aqui na aula passada, na sexta-feira. Eu estava. Legal. Oh, que bom que vocês conseguem levantar a mão, porque eu nunca consigo aqui. Sério? É só no cantinho, tem lá a opção onde tem mais, tem lá levantar a mão. Put your hands up. Também. Put your hands up. Talvez é porque eu sempre estou no computador. Tá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os empregos que a gente falou na semana passada. Tá? Especificamente sobre as descrições. O English Connect, o livro que eu mais ou menos sigo, fala Tell me about your job. Né? Então, com certeza essa é uma coisa que pessoas falam. Tell me about your job. Ou uma pergunta parecida, mas diferente. Tell me about work today. Vamos falar que eu chego em casa e minha mãe... Eu nem moro com minha mãe, mas vamos falar que eu moro com a minha mãe e chego em casa e minha mãe fala Tell me about work today. É como você pergunta sobre o trabalho de hoje, né? Como foi o trabalho de hoje. Tell me about your job é o que você faz normalmente, né? Seu emprego. Tá? Você quer que eu te conte? I will tell you about my job. My job is part-time. I have a part-time job. Tá? Eu nem sei falar isso em português, mas eu sei como falar isso. I have a full-time job. Meio período. Meio período. Ok. Mas você perguntou pra mim? Não, aí, você ligar. Trava aí. Você ligar. Seria tipo um emprego de tempo integral. Tem valor para gastar até o momento. Alguém me fala. O quê? Trabalho de tempo integral. Trabalho normal. O pessoal não se refere assim. Tá. Uma coisa importante sobre cultura aqui nos Estados Unidos. Não existe salário mensal. Chamarem aqui. Tá? Chamarem. Tem dois tipos de salário aqui nos Estados Unidos. Tem annual salary, tá? Que são mais pessoas que têm tipo um trabalho que eles têm por anos, né? Porque annual significa anualmente, né? O anual. O outro tipo é por hora, que a gente chama de tipo hourly wage ou só per hour, tá? Então, por exemplo, I have a part-time job that pays hourly. Isso significa paga por hora, tá? It pays hourly. Normalmente você não precisa falar isso. Eu falaria I get $18 an hour, tá? Full-time job, exatamente. Alguém perguntou. A gente fala full-time job. Trabalho de tempo integral. Então, assim eu falaria, tipo, talvez meu irmão fala, how much do you get per hour? How much do you get or make per hour?
tá? E essa frase, how much é quanto, tá? Quanto, do you get? Lembra que essa é a pergunta de você ganha ou recebe? Gente, não tô achando. Achei. Recebe por hora, tá? Então, talvez eu faça essa pergunta. How much do you make per hour? Talvez você não fale isso para um cara que você não conhece, mas para meu primo, alguém assim, meu amigo, eu falo isso, tá? Talvez uma pessoa te pergunta, what do you do at work? Né? Que é parecido com tell me about your job. O que você faz no trabalho, no serviço? Talvez você fala, I do marketing, que eu faço. Talvez você fala, I clean the floors at campus, né? Eu tô na universidade, então eu tô pensando assim, I clean the floors at campus, eu limpo o chão, os chões, os pisos no campus, na faculdade, né? Talvez você fala bucks. Eu esqueci de falar sobre bucks. Bucks é uma palavra muito importante. Ninguém aqui fala dollar. Eu não sei porquê. Mas eu não falo, tipo, I have $20. Parece que eu tô tipo, na igreja ou algum lugar muito formal, né? Eu falo, I have 20 bucks. Quanto custa isso? How much does that cost? Oh, that's 10 bucks. Ninguém fala, it costs 20 or $10. Parece, tipo, para descrever. Você pode falar dólar e ninguém vai achar estranho. Mas todo mundo fala bucks. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? So it's the same? Sim. Yes, it's the same. Okay. Tá. Então, algumas palavras importantes para o trabalho. Que muitos brasileiros são aqui quando eles vêm para os Estados Unidos, são motoristas do Uber. Então, você fala, I am an Uber driver. Você fala, I drive for Uber. Né? Se você é motorista de ônibus, você pode falar, I drive the bus. Tá? Se você é motorista de caminhão, você poderia falar, I drive a truck ou I drive a semi-truck. Eu não sei porque eles são chamados de semi-truck, mas os caminhões grandes são semi-trucks. Sabe? E são muito comuns aqui, ainda mais que aí. Como é? Tem muito motorista de caminhão aqui. Tá? Talvez você ensina. Você poderia falar, I am a teacher. I am a teacher. I teach English. I teach. Também você poderia falar physics, yeah. Também pode falar as pessoas que você ensina. Então, I teach high schoolers. Né? Pessoas que vão para o ensino médio, a gente chama de high schoolers. Né? Ou pode falar,
I teach high school. E fala, eu ensino o ensino médio. Tipo, é como se falasse, eu ensino no ensino médio. I teach high school. I teach kindergarten. Que são, é tipo a creche. Ou, talvez não a creche, mas, tipo, a escolinha. Não tem isso, né? Uhum. Tá. I teach kindergarten. Talvez você... I am a cook. I work at a restaurant. Tem muito disso. A gente falou sobre server e waitress e waiter na aula passada. Eu vou revisar isso porque é importante. A waiter. I am a server. Garçom. E tem muitos garçons aqui. E se você é garçona, é uma palavra? Não, garçonete. Garçonete? É. Tá. Garçonete é waitress. Tá. I am a waitress. Tá? Então, se alguém te pergunta, se você falar I am a waitress, como você vai responder? Se eles perguntam, so, what's your work like? Então, alguém já sabe seu trabalho, mas eles perguntam, what is your work like? Né? Que é praticamente como falando, what do you do at work? Ou talvez eles falam, describe your day. Tá? Então, what is your work like? É como é seu trabalho. A gente falou em uma aula passada sobre what e like, né? Quando você tem what no começo de uma pergunta e like no final, é como se fosse só como, ok? Se alguém fala describe your day, descreve seu dia. Tipo, o que você faz normalmente no dia. Talvez se você é garçom ou garçonete, você fala I serve lots of tables. Né? Eu sirvo muitas mesas, porque todo mundo senta na mesa. Né? Eu esqueci S, desculpa. Talvez você fala I take people's orders and bring them food. Tá? Uma frase mais complicada, mas I take people's orders significa eu recebo ou eu tomo ou eu levo os pedidos das pessoas, tá? Você vai para uma pessoa e pergunta o que eles querem, eles falam e você escreve, né? E bring them food é levar comida para eles, né? Então, assim você faz como garçom. Talvez você não está trabalhando, mas está estudando. Então, pode falar, I'm a student. E a gente falou sobre isso na aula passada. Então, se a gente quer descrever mais, a gente pode falar, I study for most of the day. Eu estudo pela maioria do dia. Uma frase ótima. Most. Significa a maioria de, tá? I study for most of the day. Eu estudo pela maioria do dia. I go to class in the morning and I do homework at night. Tá? Eu vou para a aula de manhã, in the morning,
And I do homework. Eu faço as tarefas at night. De noite. Pela noite. Ok? Ou talvez I work in the morning and I go to class at night. Tá? Alguma pergunta antes de eu continuar? Nil, Sim. quando, por exemplo, eu faço faculdade. Aí, no caso, como que fala? Tipo, eu sou universitária, falaria em inglês, tipo, contabilidade? Como que falaria? Você fala, I am a college student. Assim eu falo, tá? I am a college student. I go to college. É o jeito mais básico de falar eu faço faculdade, tá? Eu vou escrever. Eu faço faculdade. Tá? Enil, Sim. professora de reforço, aí tem essa profissão? Te reforça? É. Eu nem sei o que é. Eu acho que é uma professora normal para eles. Reforço. Reforço escolar. How do you say it in English? Eu não sei. É tipo... Como é que é? É alguém que ajuda as pessoas que têm mais dificuldade? É. Tipo, pessoas que têm dificuldade de aprender ou dificuldade de A Bianca comportamento? falou ali, school tutor. Deve ser. Tutor? Oh. A gente tem tutor. Eu trabalhei como tutor por 5 years. A gente não tem escolas assim. Mas professor, tutor, a gente usa essa palavra muito. Né? Se alguém tem dificuldade de aprender, eles pagam por uma pessoa, se eles têm dinheiro, para ajudar eles. É assim? Tá, tutor. Você já foi um tutor? Yeah. Eu comecei com tipo 14 anos fazendo isso. De matemática. Nossa. Eu era bem barato. Eu também, antes de eu entrar na faculdade, né, eu dava aula de física, química e matemática. Eu ainda dou quando eu tenho um tempo, porque minha faculdade é integral, né? Então você fala, I'm a tutor. Sim, fala, Pamela. Quando eu vou falar, tipo assim, eu faço faculdade, né? I go to college. Mas e aí eu quero falar o meu curso. Como é que eu falo? Seu curso em geral? Não, tipo assim, a pessoa te pergunta, tu vai pra faculdade, né? Mas qual curso que tu faz, por exemplo? Como tu fala? Então, a pergunta seria, what are you studying? What are you studying? What do you study? Ou what is your major? Tá. Então, eu tô estudando matemática. Então eu falo I am a math major. Tá? Então, se você está estudando, por exemplo, inglês, I am an English major. Tá? Que vocês todos falam tão bem que se vocês vierem aqui, vocês poderiam estudar inglês. Tá? Eu quero ouvir das pessoas que não estão falando tanto. Fala sobre seus empregos aí. Porque
As pessoas que estão falando mais são estudantes. Eu sou desempregada. Como é que eu falo que eu sou desempregada? I'm out of work. Olá. Hello. Hoje é a minha primeira live aqui com você. Estava Perfeito. observando você falar com as meninas. Aí você falou sobre trabalho. Eu não trabalho, mas eu toco piano. Aí eu queria saber como é que eu posso passar isso para o inglês. Bem fácil a tradução. Diretamente, I play piano. Piano. Sim. Pode também falar I play the piano. Mas mais comum é só I play piano. Se você quer parecer chique, talvez você fala Parecer chique. I'm a musician. Eu sou um músico, tá? Freelance. Ok? Freelance. Ok. Não entendi. Talvez você não saiba. Freelance. A moça aí. Freelance. Oh, freelance. Freelance. A gente fala freelance. Talvez você fala self-employed. I am sales representative. Sales representative. Entendeu? Não. Ela é representante de vendas. É isso? Sales representative. Isso. É uma palavra difícil de falar. Representative. Vou terminar aqui com freelance, tá? Muitas pessoas aqui falam I have my own business. Que eles têm seu próprio negócio, tá? Ou você poderia falar I am self-employed, tá? Não. Aqui a gente fala autônomas, pessoas autônomas. Sim. I am self-employed. Ou microempreendedor. Microempreendedor. É uma coisa do Brasil, acho que não tem aqui. Pode falar I am a small business owner. Or I run a small business. Tá? I run é dirigir, no sentido de uma escola ou um negócio. Tá, eu vou... pedagogia é a palavra em português? Não uma palavra comum em inglês falar pedagogy. Eu nunca ouço isso, parece estranho. Se você está estudando pedagogia, acho que você fala I am studying elementary education, tá? Pode falar I am a kindergarten teacher. É assim que você fala que eu sou pedagogo. Pedagogo, tá. Então, e eu trabalho na escola, I work at a school. Você falaria, se você não é professor, você fala I am a teacher. Se você é professor, se você não é professor, mas administrador, você pode falar I'm a school administrator. Como é que fala arquitetura? Peraí, eu vou ler essas no chat e depois vocês fazem pergunta. Alguém fala I am a mom, eu sou mãe. Perfeito. I work with accounting. Você poderia falar I am an accountant. Ou I do accounting. É mais comum falar tipo só I do e depois a coisa que I work with.
Nil, repete sim. a palavra contador, eu tenho muita dificuldade para falar. Accountant. Isso. Então, se você fala devagar, accountant. Mas a gente engole os T's, especialmente depois de um N. Então, a gente fala accountant. É estranho. Accountant. É isso? Qual é a tradução disso? Hello. Eu sou contadora. Contador. Yeah. Alguém me perguntou. Alguém falou para mim, I'm trainee. A gente não fala isso tanto. Seria I'm a trainee. I'm in training. Se tá, tipo, no treinamento. I'm in training é mais comum. Elementary education é aula para as crianças, né? Então, o meu primo acabou de casar com uma menina que está estudando elementary education. Tá. Tá. How age? Nicole, você tá tentando falar, tipo, qual idade? Seria what age? Elementary education é até normalmente o 5º grau ou 6º grau aqui, que a gente chama de elementary school. Alguém me perguntou como eu falo, eu sou formada em educação física. Você falaria I graduated in physical education, or I have a degree in physical education, que a gente chama de PE. Estagiário é intern. A gente falou sobre isso na aula passada. E como eu posso falar? Tipo, eu faço estágio de arquitetura. I am an architecture intern. Ou talvez se fala mais comum é I am doing an internship in architecture. E tem uma explicação para o inter ser no final da frase? Intern? Repete a pergunta. Se tem uma explicação para o inter ser no final da frase. Então, ou é como se assim? eu estivesse falando, eu sou estagiário. I am an intern. Ah, entendi. Tá. Mas é porque, tipo, eu tô especificando que eu sou estagiária de arquitetura. Então, em inglês a gente coloca o adjetivo antes do substantivo, né? Sim. Tem muita gente aqui de níveis diferentes de inglês. Mas I am an architecture intern. Alguém perguntou sobre a diferença entre a e an. Tá? Quando a gente não tem diferença no significativo, no significado. Nossa, meu português tá horrível hoje. Mas, depende da próxima palavra, não é isso? Se começar com vogal ou consoante? Não, se começar com som de vogal, tá? Isso. Aí tem algumas exceções que se começar com consoante, mas ter som de vogal, é isso, né? Sim. Por exemplo, se eu tirei um F na prova, você fala I got an F. Porque o som,
O F é F em inglês e tem som de vogal no começo. Como F, né? Som de E. Mas normalmente quando palavras começam com consoante é só A, né? E tá? Então, quando eu falo I'm an intern, é porque intern começa com vogal. I am an intern. I am an accountant. Nossa, eu errei aqui. Quando eu falei I am teacher, tem que ter um A. I am a teacher. Tá? Porque é consoante. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Quando eu sou voluntária, por exemplo. I am a volunteer. Eu trabalho, eu sou voluntária como professora. Como é que eu poderia dizer isso? I am a volunteer teacher. Ou alguém tem alguma pergunta sobre... Tá, só porque é o final da aula e é divertido. Vou falar sobre where, e were, tá? Primeiro, aquele que é W-E-A-R, W-E-A-R, é vestir ou usar, tá? E é pronunciado wear, air. É mais comum. É mais assim, wear. Todo mundo fala no mudo. Where. Mas, professor, parece muito Sim. com where. Tipo, Sim. where are you from? É o mesmo som. É o mesmo som, então? Sim. Entendi. Só depende da frase, no caso? Sim, tá. Então, o segundo é onde. W-H-E-R-E. W-H-E-R-E. Seria where também. Where. Tá? Where. Where. Mesmo som. A terceira vem de we are. Que é somos ou estamos. E tem som de we're. Mais ou menos W-E-R. We're. Não where, mas we're. E a quarta é were. Que não tem... Esse som não tem em português. Mas é o som mais comum em inglês que tem, praticamente. Porque é o som de tipo, R no final da palavra, IR, UR. Todos têm som de né? Were significa era, foi, fomos, éramos, eram. Tipo, todos os to be que não são singular. Tem de were. É mais parecido assim, tá? Tá me entendendo, Isabelle? Sim. Tá. Então eu vou falar as quatro aqui. Where, were. Não. Desculpa, eu errei. Where, we're. Were. Were. Ok. Sim. Perfeito. I get it. Tá? Pronúncia é importante, gente. Não esquecem de praticar a pronúncia sempre.
vocês sempre têm acesso a coisas em inglês. Vai no tradutor e coloca o alto-falante para falar, porque a voz é de inglês, de uma mulher americana. Não deixem de fazer isso ou você vai falar inglês perfeitamente para um brasileiro e para os Estados Unidos e ninguém vai te entender. Também, quase todo mundo está no WhatsApp, eu acho. Vocês podem me achar e mandar áudio praticando e eu vou te corrigir, tá? Perfect. Perfect. Tá. Por causa de tantas perguntas, a gente não continuou para a lição 16, que é food, comida. Mas eu gostei do que a gente fez hoje sobre as carreiras, os empregos, coisas assim. Alguém tem alguma pergunta antes que a gente terminar? Não é uma pergunta. Tá. Mas você falou que você não conseguia levantar a mãozinha, né? No computador. Sim. Tem o botãozinho dizendo participante. Sim. E aí clica lá e vai estar lá o botãozinho raise hand. Acho que eu não consigo porque eu não sou participante. Mas eu posso falar sim, não, mais devagar, mais rápido. Break. Bater palma. Break. Oi. Legal. Tá. Obrigado, gente, por vir hoje. Sempre estou aqui. Eu estudo. I am a student. I study a lot. I have lots of homework. Eu tenho muita tarefa. Então, talvez eu não te responda no momento. Mas me manda mensagem praticando seu inglês. E eu vou tentar responder assim que possível, tá? Alguém tem uma pergunta aqui. Eu trabalho com moda. Você falaria, I work in fashion. In fashion. Ou talvez se você tipo desenha moda. I am a graduação aí, existe um negócio tipo... Existe a graduação para ser cientista e para ser professor, igual no Brasil? Cientista e professor? E para ser professor. Normalmente quando você quer ser professor, você tem que formar em education. É porque você faz matemática, né? Sim, mas eu vou mais para o lado de cientista. Mas tu poderia trabalhar como professor? Então, se eu formar, eu vou formar em Applied Mathematics, matemática aplicada. E normalmente você não é professor depois disso. Mas eu tenho certeza se eu fizesse um curso no futuro de education, que eu poderia ser professor. É, porque como a Bianca falou, porque aqui no Brasil existe o curso de bacharel e o curso de licenciatura. Entendeu? Nossa, Licenciatura para ser professor e bacharel para ser... Então, tem bachelor, mas é que todo mundo recebe no final da faculdade, da primeira faculdade. Tá. Eu vou lá, tenho que fazer outras coisas, mas foi bom falar com vocês. Tenham um ótimo dia e até sexta-feira. Eu tenho quase certeza que vai ter aula. Talvez eu não tenha internet e eu vou gravar uma coisa e colocar no YouTube, se isso acontecer, tá? Mas obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada.